Você acha que o Irã é apenas uma potência nuclear? Palestras, bazares de tapetes e poesia persa? Então, o que você acha do ritual, que era praticada neste país antigamente, nos anos 60 do século passado e que muitos não têm descrição? Ou uma caverna onde, há 7.000 anos, eles abriram os crânios de pessoas vivas e eles sobreviveram. E no final, uma catástrofe silenciosa aguarda você, que está consumindo tudo neste momento. Bairros de cidades iranianas. Lentamente, silenciosamente, sem explosões ou avisos. Hoje, 7 segredos do país que não conhecemos. Sei, o mais incrível está no final. O Irã não é apenas um país no mapa. É uma estrutura histórica de múltiplas camadas, onde o século deixou sua marca no anterior. Templos foram construídos sobre as ruínas de outros templos. Cidades cresceram nos ossos de cidades antigas. Novas estradas foram construídas ao longo de rotas de caravanas que existia desde 3.000 a.C. Cave na terra em qualquer cidade iraniana e você estará prováveis de se deparar com algo que tem vários milhares de anos. No Irã, o passado não está guardado atrás de um vidro em um museu. Está literalmente debaixo dos seus pés. Atravessa as paredes, sobe do chão toda vez que alguém pega um pá. Por trás da bela fachada de cúpulas turquesa e tapetes estampados, mentiras que causam arrepios na espinha. Alguns estão associados a rituais antigos, outros com esquecimento, catástrofes, e ainda outras com lugares onde até mesmo os moradores locais ainda têm medo de ir. Essas não são lendas urbanas, mas sim fatos reais, eventos confirmados por historiadores, arqueólogos e testemunhas oculares. 7 histórias. 7 segredos, cada um revela algo completamente diferente. Lado inesperado do país, nós acho que sabemos, na verdade, quase nada. A primeira parada é nos arredores de cidade iraniana de Yazd. No meio do deserto escaldante pelo sol, existem 2 baixos, colinas rochosas com topos planos. De longe, parecem elementos naturais comuns. Colinas e um turista que não conhece a história os deixará para trás. Mas se você escalar, subindo o estreito caminho de pedra e olhe lá dentro, você verá um círculo. Plataforma revestida de pedra com uma borda rasa, cova no centro. Isto é um dakma, um objeto zoroastriano. Estrutura funerária. E o que foi? Acontecendo aqui há milhares de anos. Faz o homem moderno. Arrepio. Os zoroastrianos, seguidores de a religião monoteísta mais antiga do mundo, que considerava a terra, a água e o fogo como elementos fundamentais, elementos sagrados que não poderiam ser profanados por carne morta. O solo é impensável, o enterro no solo é impossível, o fogo é sagrado, submersão na água. Está excluído, só havia uma saída. Para entregar o corpo aos pássaros, o falecido foi içado até o topo da torre e deitado em uma plataforma de pedra. Homens na parte externa, círculo, mulheres no meio, crianças no interior, mais perto do fosso central. E então vieram os abutres. Dezenas às vezes, centenas de pássaros enormes desceriam sobre a torre. E ao longo de várias horas, despojar os ossos de carne. Depois disso, servos especiais. O Nassussalori recolheu os restos mortais e os jogou. Eles caíram no fosso central, onde desmoronaram, ao pó, sob a influência do sol e do vento. O terrível não é o ritual em si, mas sua cronologia. As torres do silêncio em Yazd foram usados para os fins a que se destinavam. Propósito até os anos 60 do século XX. Pessoas que agora têm 60 ou 70 anos. Anos de idade viram abutres circulando sobre essas colinas quando crianças. Anciãos locais dizem que nos dias do funeral, um cheiro específico pairava sobre a cidade, que era impossível de confundir com qualquer coisa. O governo iraniano oficialmente proibiram o ritual em 1970, mas alguns pesquisadores afirmam que continuou a ser praticado em comunidades zoroastrianas remotas por vários anos após a proibição, secretamente à noite para não atrair a atenção das autoridades. Os arquivos a comunidade zoroastriana de Yazd contém registros dos Nassussalors. É hereditário. Profissão transmitida de pai para filho. Eles foram tratados com respeito, mas também com medo. De acordo com as leis da pureza ritual, eles não podiam tocar em pessoas comuns, sem purificação especial. O último de os Nassussalors, cujas memórias eram gravado na década de 1980, disse: "O inverno foi o pior. Os abutres relutavam em se aproximar e os corpos enrijeceram na pedra. O processo, que levou algumas horas no verão, poderia durar durante um dia de inverno. Ele passou a noite inteira na torre, envolto em uma pele de carneiro.
casaco ouvindo o vento uivante e conversou com os mortos, simplesmente porque lá não havia mais ninguém com quem conversar. Há também um aspecto que os guias turísticos não mencionam nada sobre isso. Quando a população de abutres no Irã começou a declinar devido à urbanização dos pesticidas, o ritual enfrentaram um problema prático. Não havia pássaros suficientes, o cheiro vinha das torres. Espalhou-se para os bairros vizinhos. Os moradores de Yazd começaram a reclamar, e isso foi uma das razões pelas quais as autoridades eventualmente proibiram o ritual. Hoje, a Torre do Silêncio é uma atração turística. Atração. Você pode subir até o topo, ficar de pé, nessa mesma plataforma e olhe para baixo, para dentro do cova. A cova está vazia, os restos mortais foram removidos, mas quando o vento, um pássaro solitário circula no céu e a imaginação começa a funcionar sozinha. E agora, algo completamente diferente. Na província de Harassan, entre desfiladeiros desertos, erguem-se as ruínas de uma aldeia abandonada há várias décadas atrás. Casas de barro, telhados desabados vazio, portas de onde saem os restos de vigas de madeira suspensas. Nada de incomum para o interior iraniano, mas este lugar tem uma peculiaridade. Os habitantes locais as aldeias vizinhas recusam categoricamente para se aproximar das ruínas depois pôr do sol. Reza a lenda que a aldeia era amaldiçoado há vários séculos depois. Seus habitantes mataram um andarilho, Dervixi, que pediu água e abrigo. Ao morrer ele disse: a terra não existirá mais. Produzir colheitas. A água dos poços se tornará amargo e à noite sombras daqueles que ainda não nasceram, mas são já condenado vagará entre as casas. Claro, isso é uma lenda. Mas a aldeia estava de fato abandonada e os motivos não são totalmente claros. Alguns pesquisadores sugerem que existe uma falha geológica sob o assentamento, de qual estão ocorrendo vazamentos de gases sulfurosos em certas áreas, concentrações que eles causam, dores de cabeça, alucinações e medo inexplicável. Se o vento mudar de direção e os gases acumular-se em espaços fechados, o efeito é amplificado muitas vezes. Pessoas começar a ver e ouvir coisas que não estão lá, e explique-o da única maneira possível. Eles sabem disso por meio de uma maldição. Mitologia iraniana. Povoa esses lugares com gênios, espíritos poderosos criados a partir de fogo sem fumaça capaz de assumir qualquer forma. Eles vivem em ruínas, cavernas e poços vazios. Iranianos acreditam que antes de entrar em um prédio abandonado, deve recitar a Bismillah em nome de Deus, para alertar os espíritos de alguém, presença. Essa crença é tão arraigada que até mesmo os educados, moradores da cidade que usam smartphones e ler revistas científicas, evitar subconscientemente lugares abandonados depois do anoitecer. A linha entre o racional e o irracional é muito mais confuso no Irã do que em Europa. E isso não é um sinal de atraso, mas sim de resultado da vida na Terra, que por si só comporta-se de maneira imprevisível. Existe uma versão oficial sobre as falhas de gás. Acreditar nela é uma escolha sua. A próxima, o enigma nos leva literalmente para o subterrâneo. Em 2006, um grupo de espeleólogos iranianos, explorando cavernas no sul, a província de Harassan descobriu algo que tirou-lhes o fôlego. Atrás de uma abertura estreita, por onde uma pessoa mal conseguia se espremer, um salão gigantesco se abriu. As paredes são cobertas com milhares de desenhos. Figuras de pessoas, animais, criaturas estranhas com corpos de pessoas e cabeças de touros. Tudo estava pintado com ocre e carvão vegetal há milhares de anos. Mas o que assustava não era a pintura. No fundo da caverna, em uma câmara separada, pesquisadores encontraram dezenas de humanos, crânios cuidadosamente dispostos ao longo do caules. Alguns têm características, buracos que antropólogos foram identificadas como evidência de trepanação. A trepanação é um procedimento cirúrgico em que é feito um buraco no crânio, um dos procedimentos cirúrgicos mais antigos da história da humanidade. Os crânios têm entre 5.000 e 7.000 anos. Estas são algumas das evidências mais antigas de trepanação em todo o Oriente Médio. Algo ainda mais surpreendente. Alguns dos crânios apresentavam sinais de cicatrização do tecido ósseo ao redor dos orifícios. Os pacientes sobreviveram à cirurgia. Cirurgiões da antiguidade iraniana conseguiam abrir o crânio sem anestesia, sem instrumentos esterilizados e sem matar o paciente. Há 7.000 anos. Mas nem todos os crânios pertenciam a pessoas vivas. Alguns deles têm orifícios feitos após a morte. Por que esconder o crânio de uma pessoa morta?
Alguns antropólogos acreditam que o espírito era libertado através do orifício para que pudesse deixar o corpo livremente. Outros observam a disposição dos crânios, voltados para o centro da câmara, formando um círculo, e veem nisso um templo subterrâneo dos mortos. Uma terceira teoria apresenta uma versão mais extrema: um depósito de troféus, um museu militar da Idade da Pedra. Mas então, por que há crânios de mulheres e crianças entre os achados? A caverna está selada e o acesso é restrito. Escavações em grande escala ainda estão por vir. Por enquanto, a questão permanece em aberto. O que exatamente aconteceu nesta câmara onde a luz do dia não penetra? E quem fez isso? O quarto segredo. Uma das páginas mais sombrias da história iraniana, sobre a qual o próprio Irã prefere não falar abertamente. Hamadan é uma das cidades mais antigas do mundo, antiga capital do Reino Medo. Ela se ergue em um planalto elevado, cercada por montanhas. Ar puro da montanha, água em abundância, solo fértil, um lugar ideal para se viver. Mas foi justamente essa localização, na encruzilhada das rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente, que transformou a cidade em um foco ideal para a epidemia. As caravanas da Rota da Seda traziam para Hamadan não apenas seda e especiarias, mas também pulgas infectadas com o bacilo da peste. Quando a peste chegou, devastou a cidade. Crônicas medievais descrevem ruas cobertas de corpos que ninguém conseguia socorrer, casas onde famílias inteiras morreram em uma única noite. O historiador árabe Ibn al-Athir descreveu como, durante uma epidemia, os cães da cidade enlouqueceram e começaram a atacar os vivos porque estavam acostumados a se alimentar de cadáveres. Quando o número de mortos se tornou demasiado grande para os cemitérios regulares, as autoridades ordenaram a abertura de valas comuns fora das muralhas da cidade. Dezenas, e segundo algumas estimativas, centenas dessas valas foram cavadas em torno de Hamadan ao longo de vários séculos. Os corpos eram empilhados em camadas, polvilhados com cal e cobertos com terra. Com o tempo, a localização exata dessas sepulturas foi esquecida. A cidade cresceu e novos bairros foram construídos exatamente sobre as valas comuns da peste. Quando as redes de água e esgoto começaram a ser instaladas em Hamadan no século XX, os trabalhadores encontravam continuamente camadas de ossos, às vezes a uma profundidade de 1,5 metro a 2 metros. Algumas descobertas foram tão grandes que a construção foi interrompida por uma semana. Historiadores acreditam que as epidemias de peste mataram entre 30% e 60% da população das cidades afetadas. Hamadan já vivenciou desastres semelhantes muitas vezes, e a cada vez foi repovoada por pessoas das aldeias sem saber que estavam construindo suas casas sobre os ossos da geração anterior. A cidade se ergue sobre esses ossos hoje. Sob suas ruas, parques e áreas residenciais jazem milhares de vítimas sem nome, às quais nenhum monumento presta homenagem. É um segredo que Hamadan guarda em silêncio, como um homem que sabe de sua doença, mas prefere não falar sobre ela. O quinto segredo literalmente se esconde sob a terra. Em 2004, um morador da pequena cidade de Nushabat, na província de Isfahan, cavava um poço em seu quintal. A água ficou turva. Era preciso cavar mais fundo. Seu nome era Hussein. Quando o chão sob seus pés se abriu repentinamente e ele caiu na escuridão, a primeira coisa que sentiu foi o frio congelante do ar subterrâneo. Não havia lanterna, silêncio absoluto, apenas o gotejar da água. Ele não entendia onde estava. Quando os vizinhos o puxaram para fora e desceram com lanternas, um túnel se abriu diante deles, levando a uma escuridão impenetrável. A mula local proibiu a entrada, declarando que era a morada dos gênios. Vários meses se passaram antes que os arqueólogos tomassem conhecimento da descoberta. A cidade subterrânea de Nushabat é um labirinto de 3 níveis, composto por túneis, salas,
poços de ventilação e armadilhas, escavado em calcário macio a profundidades que variam de 4 a 18 metros. Os historiadores datam o complexo do Império Sassânida, aproximadamente do século II depois de Cristo. Há aposentos com nichos para lamparinas de óleo, armazéns, poços e até mesmo um sistema de esgoto. Os túneis são propositalmente baixos e estreitos, de modo que só é possível se locomover curvando-se ou de quatro. Isso não é uma falha, mas sim um mecanismo de defesa. O inimigo não podia usar armas e se tornava um alvo fácil. Em vários pontos, o túnel se bifurcava. Uma passagem levava ao interior da cidade, a outra a um beco sem saída, onde o chão despencava num poço vertical com vários metros de profundidade. No escuro, sem lanterna, o forasteiro inevitavelmente escolheria o caminho errado e cairia. Além disso, estreitas fendas foram abertas nas paredes, pelas quais os defensores podiam atacar com lanças sem serem vistos. Entre os artefatos encontrados em uma das câmaras, havia uma sandália infantil. Pequena, surrada, feita de couro curtido grosseiramente. Ela pode ter algumas centenas de anos, ou talvez mais de 1000. A datação exata ainda não foi realizada, mas esta sandália é o objeto mais eloquente de todos os encontrados na cidade subterrânea. Ela diz: havia crianças aqui. Crianças arrastadas para a escuridão pelos pais para salvá-las do massacre acima. Crianças que passaram dias ou semanas nesses túneis na escuridão absoluta, ouvindo os cascos dos cavalos inimigos trovejando por cima de suas cabeças. Uma pequena sandália, e por trás dela surge um mundo inteiro de horror que não pode ser descrito em palavras. O sexto mistério é o mais inexplicável. Na província de Chahar Mahal e Bakhtiari, no coração da cordilheira de Zagros, existe um lugar que os moradores locais chamam de Vale dos Gênios, um desfiladeiro estreito entre penhascos íngremes de várias centenas de metros de altura, por onde corre um pequeno rio no fundo. Durante o dia, uma paisagem montanhosa comum. Com a chegada da noite, tudo muda. Os moradores das aldeias vizinhas dizem que à noite vêm sons inexplicáveis do desfiladeiro. Não é o uivo do vento, nem o som da água, algo entre um zumbido baixo e uma batida rítmica, que às vezes aumenta de volume e depois diminui, como se alguém no fundo das rochas estivesse golpeando uma pedra metodicamente com um martelo. Às vezes, um som semelhante a um canto monótono e sem palavras, em uma única nota, se junta a isso. Os pastores locais se recusam a levar seus rebanhos para o desfiladeiro depois do pôr do sol. Os animais ficam nervosos e recuam muito antes que os sons se tornem audíveis para o ouvido humano. Existem explicações racionais. Geólogos apontam para cavidades subterrâneas nos densos penhascos. As mudanças de temperatura fazem com que as rochas se expandam e contraiam. Daí o som das batidas. Córregos subterrâneos em canais estreitos criam um zumbido ressonante. O vento passa pelas fendas das rochas, fazendo-as cantar. Um fenômeno registrado por geólogos do mundo todo. Mas, há alguns anos, um grupo de pesquisadores iranianos instalou equipamentos de gravação no desfiladeiro e passou várias noites lá. Eles gravaram os sons, mas descobriram algo mais. Em certas noites, sob certas condições, a temperatura do ar no desfiladeiro caía repentinamente de 8 a 10 graus Celsius em questão de minutos. Esse aumento repentino não teve correlação com o movimento das massas de ar, nem com mudanças na cobertura de nuvens, nem com quaisquer outros fatores meteorológicos. Simplesmente aconteceu. E depois de um tempo, a temperatura também voltou ao normal repentinamente. Os pesquisadores admitiram, honestamente, que não conseguem explicar o fenômeno. O Vale dos Jins guarda seu segredo, e os moradores ainda o evitam ao pôr do sol. Não há resposta, mas novas perguntas surgem, e até agora ninguém parece ter pressa em investigá-las. E finalmente,
O sétimo segredo. O maior e talvez o mais perturbador de todos. Não se trata de um lugar específico, mas de um fenômeno inteiro que está se desenrolando neste exato momento e do qual quase ninguém no mundo tem conhecimento. O Irã está afundando lentamente. Não, isso não é uma metáfora. O país está literalmente afundando no solo. Nas últimas 2 décadas, observações por satélite registraram um afundamento catastrófico do solo. Em algumas áreas, a superfície da Terra está afundando de 25 a 30 centímetros por ano. Nos últimos 10 anos, algumas áreas específicas afundaram de 2 a 3 metros. Rachaduras com centenas de metros de comprimento cortam campos e estradas. Prédios estão se deformando, fundações estão cedendo. Na província de Isfahan, houve casos de prédios residenciais que precisaram ser evacuados às pressas. Eles estavam afundando no solo diante de nossos olhos. Em 2017, nos subúrbios ao sul de Teherã, uma rachadura com mais de 1 quilômetro de extensão se formou, cortando uma área residencial. As paredes das casas racharam, as fundações se deslocaram e vários prédios foram considerados inseguros. Os moradores foram evacuados, mas não havia para onde ir. As pessoas retornaram às casas rachadas, selaram as rachaduras com cimento e continuaram a viver porque não havia alternativa. O motivo: o esgotamento catastrófico das águas subterrâneas. O Irã é árido e a demanda por água tem sido atendida por décadas pela perfuração de poços. Segundo diversas estimativas, mais de 700 mil poços, legais e ilegais, foram perfurados no país, bombeando água mais rápido do que ela pode ser reposta. Quando o aquífero se esgota, o solo acima dele perde sua sustentação e começa a afundar lentamente, quase imperceptivelmente, alguns centímetros por ano. Mas é precisamente essa imperceptibilidade que torna o que está acontecendo verdadeiramente aterrador. Nenhuma explosão, nenhum momento de catástrofe. A Terra está simplesmente afundando silenciosamente. Dia após dia, ano após ano. E nenhuma sirene. Mesmo que todos os poços fossem fechados amanhã, a Terra jamais se recuperaria. A estrutura do aquífero, que levou milhões de anos para se formar, está destruída para sempre. Isso não é uma ferida que pode ser curada, é uma amputação. A dimensão do problema vai muito além de fundações danificadas. Monumentos milenares estão em risco. Persépolis, construída sob o reinado de Dário I em 5 a.C., ergue-se sobre um planalto, sob o qual se registra um lento movimento do solo. As mesquitas de Isfahan, com suas cúpulas turquesa, repousam sobre fundações que ninguém esperava que suportassem tamanha carga. Rachaduras no solo cortam linhas férreas, deformam tubulações de gás e estouram canos. E tudo isso está acontecendo agora, enquanto falamos. Cientistas iranianos chamam o que está acontecendo de catástrofe silenciosa. Silenciosa porque não há uma única hora, nenhum dia específico que será lembrado nos livros didáticos. Há apenas uma destruição lenta, diária e silenciosa, como a ferrugem corroendo o metal por dentro, enquanto tudo parece intacto por fora. E quando o metal finalmente racha, todos se surpreendem com a rapidez com que acontece, embora nada de repentino tenha ocorrido. Especialistas da Universidade de Teherã desenvolveram um mapa de subsidência, com as zonas de maior risco marcadas em vermelho. A situação é assustadora. Manchas vermelhas cobrem vastas áreas ao redor de Teherã, Isfahan e Mashhad. Essencialmente, a maior parte do Irã urbano está em perigo. E o problema piora a cada ano. A população está crescendo, novos poços estão sendo perfurados e o nível do lençol freático continua a cair. Especialistas alertam que, se a situação não mudar em 20 a 30 anos, uma parte significativa do país poderá se tornar inabitável. Isso não é alarmismo, é o resultado da análise de dados de satélite. O solo sob o Irã está afundando lenta, silenciosa e irreversivelmente no vazio.
Pare por um segundo. Vejam o que vimos. Torres onde os mortos foram dados como alimento para pássaros durante milênios. Uma vila amaldiçoada sobre uma saída de gás. Uma caverna com crânios de 7.000 anos. Uma cidade erguida sobre valas comuns de vítimas da peste. Um labirinto subterrâneo onde crianças se escondiam do massacre acima. Um desfiladeiro onde a temperatura cai 10 graus sem motivo aparente. E a terra que está lentamente se devorando neste exato momento. O que todas essas histórias têm em comum? Todas elas falam sobre o que está escondido sob a superfície, sob a terra, sob a prosperidade aparente, sob a bela fachada. O Irã é um país onde o pior sempre se esconde um pouco mais fundo do que você está disposto a cavar. E sabem o que é mais impressionante? Os iranianos sabem disso. Eles cresceram ouvindo essas histórias, convivem com elas todos os dias, mas não se deixam abalar. Fazem chá, tecem tapetes, recitam a poesia de Hafez e continuam a viver na terra que guarda mais mistérios do que qualquer outro lugar do planeta. Quando sua casa fica sobre uma vala comum, quando um túnel milenar passa por baixo do seu quintal, quando as montanhas além da sua aldeia emitem sons inexplicáveis à noite, você ou enlouquece ou aprende a aceitar isso como um fato da vida. Os iranianos escolheram a segunda opção. Conte-nos nos comentários qual dos 7 mistérios mais te fascinou. Se você achou isso interessante, dê um like, é a melhor forma de agradecer. E inscreva-se para não perder a próxima incursão em lugares que não estão nos livros didáticos. Há muitas outras histórias como esta.